Olá, meu nome é Marcos Sampaio, eu sou professor de Teoria e Composição da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia e temos aqui uma aula da disciplina Composição 5 da Escola de Música dessa mesma instituição. Nessa aula, teremos a participação especial dos meus colegas, os professores Joel Barbosa, clarinetista, Lélio Silva, trombonista, e Celso Benedito, trompista. Eles são responsáveis pela Banda Filarmônica da Escola de Música. Nessa disciplina, nós estamos abordando técnicas de controle de alturas na composição, politonalidade, serialismo, conjunto de alturas, e escrita para a Banda Filarmônica. Para hoje, nós temos composições que 4 estudantes, Rebeca Galinari, Felipe Pires Aragão, Josias, esqueci o sobrenome, Josias. Bom, Josias Luiz e... Dias Corrêa. Obrigado, Josias. Josias Dias Corrêa e Jaderson de Oliveira. E, por enquanto que temos, são composições para a Banda Filarmônica da escola em andamento. Então, nenhuma dessas composições está finalizada, eles estão ainda no processo de compor, e os meus colegas professores vão fazer comentários a respeito da escrita para a Banda Filarmônica, o que funciona, o que não funciona, e acreditamos que será de grande importância para esse processo de composição. Essa relação entre o compositor e o intérprete é fundamental. Então, podemos começar então com o trabalho de Rebeca. Eu vou projetar aqui na tela, e enquanto isso, Rebeca, talvez você queira falar um pouco sobre o seu processo dessa composição para o pessoal entender do que se trata. Então, enquanto eu vou projetando, você pode ir falando. Eu vou só abrir o relatório que eu fiz para eu lembrando, né? Porque foi tanta coisa. A gente vai fazendo, vai modificando, faz o planejamento, aí muda tudo de novo. Aí eu já não lembro de tanta coisa. Então, para esse começo, eu decidi usar a politonalidade. E retomando os exercícios que eu tinha feito antes de um material no clarinete que tinha comentado que tinha gostado, eu falei, vou experimentar esse material aqui nos metais para ver como é que funciona. E aí o resultado eu gostei bastante. A ideia inicial era formar uma camada nos graves e depois uma nos agudos e fazer uma melodia, instrumento solo no meio. Só que depois eu mudei de ideia e aí resolvi preencher esse espaço que tinha sobrado no meio. Aí, essa parte é para ser mais... Como é que se diz? Mais sem uma melodia definida. Em contraste com a segunda parte, que eu resolvi fazer um contraponto nos instrumentos. Aí, para essa segunda parte, eu usei intervalos. Cada instrumento, ele tem uns intervalos específicos. E no final dessa parte, eu usei uma série harmônica. Que, na verdade, eu continuei esse material aí, eu acho que ele não tá... Não. Ah, você abriu o que eu mandei depois. Ah, massa. O final dessa parte, o que seria a parte B, seria uma série. Enfim. E aí, ao final, que eu ainda não fiz, eu pretendo retomar os materiais da parte A. E é isso. Me permita só uma piadinha inicial. Aqui o Flautim grita, né? Ainda vou fazer algo aqui? Bom, Lélio, aliás, antes disso, eu vou botar para tocar e aí a gente vem para os comentários. Lembrando que a gente tem aqui uma gravação de computador, então temos que ter reservas aqui sobre a sonoridade, né? Então...
Opa, desculpa o final ali, perder a passagem de página. Bom, considerando aí o tempo... Lélio, você quer começar então? Pode ser, tanto faz. Tem tempo aqui ainda. Ó, em primeiro lugar, parabenizar a Rebeca pela peça, né? Achei que foi bem criativa. Ela foi bem criativa o tempo todo, assim, soube usar os elementos, dá até melodia, soube super bem. A dica que eu vou dar até vai servir para os outros também. Uma dica que eu observei nas composições, eu dei uma olhada rápida antes também. E é uma dica que eu dou em relação ao tipo de grupo que vocês estão compondo, né? Essa formação que você escreveu, as vozes são praticamente todas individuais, né? Ou seja, você não tem dobras, né? Não tem dobras nas partes, ou seja, você não tem uma dobra, por exemplo, de uma tuba com o eufônio, de um sax alto com a flauta. Então, isso para a banda, geralmente a composição para a banda, dificulta muito a execução. Quando você escreve dessa maneira, é como se fosse mais para um Indian Ensemble, né? Cada um com a sua voz separada. Ou seja, por exemplo, se eu não tiver um oboé na banda, eu não tenho muito como tocar, né? Isso dificulta um pouquinho. Então, na escrita para a banda, geralmente, a gente tem um trabalho de vozes, geralmente até de 4 a 5 vozes, no máximo, trabalhadas e algumas com as dobras. Por exemplo, eu não arrisco muito colocar uma voz de trompa sozinha, entendeu o que eu tô falando? Não sei se você compreende o que eu estou dizendo. Eu coloco sempre com alguém tocando junto, porque é uma maneira de se escrever para a banda e também uma segurança para a banda, né? Então, assim, lá na Filarmônica, por exemplo, o Celso vai dizer, essa semana a gente não tem oboé, mas tem a parte, essa dobra com a flauta ou com o flautinho. Então, é só isso que eu acho que você poderia fazer mais, ter mais opções de dobras com as mesmas vozes, porque assim funciona, mas assim é para um grupo mais profissional ou um grupo muito fechadinho, né? Então, um grupo que eu trabalho sempre, é muito difícil você ter todas as vozes e cada um que consiga tocar cada vozes separadas assim. Então, na escrita para banda é legal você fazer... o Joel até enviou, né, os níveis, né? Mas também, além dos níveis, essas dobras de alguns instrumentos. Por exemplo, é normal dobrar saxofone alto, com trompa ou com flauta, trompete, clarineta, dependendo, trombone ou fônio, fagote com trombone também, quando uso fagote, né? O oboé com a flauta. Então, esse tipo de dobra ajuda muito para o maestro e para a banda também quando está desfalcada. E facilita também quando você tiver problemas com a execução. E é uma peça difícil, não é uma peça fácil essa, né? Eu achei que é uma peça difícil de se tocar. Por isso que eu estou falando que é um nível mais alto, né? Exige um pouco mais de compreensão. Agora, achei muito, muito criativa. Eu gostei muito da peça. Acho difícil, por exemplo, aquela parada que tem na frente, né? Aquela interrupção que tem com a pausa, a grande pausa. Isso é difícil de ser feito, né? E depois a entrada da percussão funcionou super bem. Gostei. O Joel vai falar da clarineta, se o nível de dificuldade da clarineta, né, e da flauta, talvez ele possa dizer. Para os metais não está tão complicado, trombones, por exemplo, tubas, não tem nada difícil demais de ser tocado, é só atenção mesmo e controle na dinâmica, né, também. Tá? Então, a sugestão minha só é assim, se você está escrevendo para um Indian Ensemble, por exemplo, se fosse um Indian Ensemble de professores da escola, o Joel tocando uma parte, a Roberta tocando o boé, o Celso tocando a trompa, cada um fazendo sem problemas. Mas para um grupo de estudantes, caso você esteja escrevendo para um grupo de estudantes, aí eu acho mais complicado um pouco, tá bom? É só isso. Vai, Celso. Estão me ouvindo, né? Pois então, Rebeca, realmente foi fazendo uma comparação com aqueles primeiros estudos, foi o único que eu detectei o material foi o mesmo, né? E essa expansão. Realmente é muito pertinente o que o Lélio falou, e da primeira parte para a segunda, quando você traz um ostinato rítmico, apesar da divisão ficar mais difícil, fica mais fácil da gente tocar do que um regente ou mesmo um grupo fazendo essas diferenças de ritmo que você coloca no princípio lento para a gente atacar junto e conseguir esse resultado, né? Talvez um pouco mais de plasticidade nessa expansão de você colocando os outros instrumentos para soar, seria interessante até para você conseguir mais algumas páginas sinfônicas do grupo, né? E aí a gente fica pensando realmente o que seria essa banda ideal, essa formação ideal e talvez o sucesso do mestre de banda
quando ele conhece o corpo musical, quando ele conhece para quem ele está escrevendo e qual é a formação que ele terá, né? Eu lembro do professor Normando, lá da UFRN, falando que, rapaz, agora eu escuto as minhas gravações só pelo computador, porque às vezes eu não tenho um músico. E é muito interessante a gente conseguir, na cabeça, entender todo esse papel que você vai construindo sobre essas sobreposições, né? É muito interessante. E talvez, assim, guardar um pouco mais de espaço nesses primeiros compassos, até para a gente, na hora, o próprio condutor, né, indicar como é um movimento mais lento, e são notas consíncopas, algumas pontuadas, para essa colocação, assim, na hora de realmente você deixar cada um entrando no momento que você... Eu acho que até a parte mais difícil, que é aquela hora quando entram, e todos vocês usaram nessa questão do ostinato, do acompanhamento rítmico, né? Tanto Josias e Jadson, que eu observei. Então, assim, é muito interessante. Eu gostei de todas, porque tem muita novidade do que concebemos na música como o tradicional, né? Talvez esse acesso à literatura e esse intercâmbio realmente com uma composição, com um professor de composição que sabe conseguir explorar ou provocar em vocês essa questão de novas linguagens, seria interessantíssimo a gente querer ouvir, a gente querer propor esse grupo, né? E talvez a proposta agora, frente a toda essa construção, todas essas composições, é vocês, junto com a gente, tentar provocar a escola também no sentido de nós criarmos esse grupo, nós fortalecemos essa prática de conjunto, no sentido de realmente ouvirmos, e aí ter essa presença de professores, de alunos e dos compositores, que a gente tem o prolabore, mas a gente tem também esse colabore, né? Nesses sentidos, assim, tem tanta coisa, Marcos, que eu gostaria de entender, até no sentido mais da questão da politonalidade, mas o que me surpreende muito é justamente essa riqueza timbrística, que será um problema na hora também do equilíbrio que vamos tocar, entendeu? Então, assim, é um trabalho de câmera muito interessante, dessa questão realmente de estarmos, assim, né, com um enxergar nos ouvidos incrível para fazer uma peça como essa. Obrigado, Celso. Obrigado, Léo. Particularmente pela escrita da trompa, muito obrigado. Né? Essa questão da trompa bem ativa, bem presente, intercalando, fazendo links até além de ser solista, né? Muito bom. Obrigado, Celso. E sobre isso, desculpa que, antes de Joel falar, uma coisa que a gente costuma falar na aula é, assim, tá escrevendo para um grupo. O grupo tem que gostar de tocar, né? Então, escrever somente uma nota longa para um instrumento, o instrumentista vai, às vezes, pensar, poxa, que coisa chata, vou só ficar tocando isso daqui. Então, nós conversamos sempre sobre maneiras, né, de buscar fazer a peça ficar interessante para todo mundo tocar. Se todo mundo toca, digamos, gostando de tocar, a gente imagina que o resultado vai ser melhor, né? Agora, teve uma parte da peça que a anterior não tinha, né? Teve mais uma codinha. É porque, Celso, eu mandei para vocês 2 dias atrás, eu pedi assim a eles que me entregassem do jeito que estivesse ali há 2 dias atrás e que continuassem compondo. Então, o que você está vendo hoje aqui de diferença já é o que eles fizeram nos últimos 2 dias, né? Beleza. Pô, parabéns, Rebeca, né? Muito inventiva, sabe? Eu gostei demais. Dá prazer, é gostoso ouvir essas sonoridades, né? Eu estou imaginando os instrumentos tocando, né? Como o Celso falou, é um trabalho de camerista, né? E que a gente com essa diferença de timbres todos, né? É desafiador para tocar por vários motivos, né? Rítmicos, equilíbrios sonoros, mas isso aí não é problema seu, isso é problema nosso. Nós temos que resolver, né? Porque dá para tocar, né? Então, assim, e quando o Lério falou de ter desdobramentos, né? Lógico, assim, se a sua proposta é essa, eu acho que essa tem que ser colocada. Você pode criar, se você não quer dobrar, quer manter o timbre, né? Você pode criar partes opcionais, né? Tipo assim, para trompa, né? Pensa num instrumento que podia fazer uma parte opcional para trompa, não sei, né? Aí vai
para cada instrumento que precisar, né? Quando é com um grupo profissional, você não tem que se preocupar tanto com isso, né? Você escreve com um grupo profissional, tá lá, o músico vai, como ele falou, né? O músico vai estar lá para tocar, né? Seja fácil, seja difícil, não tem, o músico tem que estar lá, essa formação é essa, né? Acho que no caso da Filarmônica da UFBA, né? Todos os instrumentos nós temos, né? Então, assim, é um desafio, seria um desafio para os meninos tocarem? É um desafio, né? Eu acho que, mas é interessante, como o Marcos falou, porque esse desafio pode ser um estímulo interessante, né? Ainda mais quando o resultado sonoro é bonito, como esse que a gente está aqui, que dá prazer tocar, dá prazer ouvir, né? Como nós temos, assim, acho que o naipe de clarineta, até 2019, né, quando nós paramos a banda, no começo de 2020, ano passado, né, ainda ia começar a banda, né, antes da pandemia, nós tínhamos, acho que, 6 ou 7 clarinetas, por exemplo. Então, o que precisaria ser definido, nesse caso, é se você está pensando um instrumento por voz ou não, sabe? Uma flauta, um flautim, um oboé, ou se o naipe todo tocaria, sabe? Se é solo, né, ou não. E se for o naipe, por exemplo, todo de clarineta tocando, né? E onde tem trecho que é solo, você pode até colocar a parte solo lá toda, né? Mas naquele lugar, você pode colocar o naipe todo tocando a parte de clarineta, por exemplo, né? Mas tem algum pedaço que é solo, você escreve a trompa, tem um lugar na trompa ali que seria um solo, né? Então, se é 2 trompas tocando, naquele lugar você põe solo, né? Então, só assim, eu não sei como você pensou, né? Depois que eu pedi que você falasse sobre isso, né? Se você pensou o naipe todo de clarineta da banda tocando, ou como o próprio Lélio falou, né? Porque mesmo no wind ensemble, você acaba tendo vozes, né? Você acaba tendo primeira, segunda, terceira clarineta. Você tem um instrumento em cada voz de clarineta, mas pode ter 3 clarinetas tocando, né? Então é interessante saber, ter certeza disso. Essa é uma dúvida que o maestro vai ter, por exemplo, ao pegar essa parte sua, depois, né, a parte escavada, as outras, se é o naipe ou se é um instrumento por instrumento, por tipo de instrumento, né? Mas parabéns, tá bem inventivo, eu gostei da maneira que o cuidado que você teve com as dinâmicas, né? Com a distribuição dos instrumentos, estou ansioso para ver o que fica ali. Quando começa ali a entrada da caixa, né? Toma uma cara mais de banda, né? Porque no começo tem esse caráter diferente da banda, né? Essas pirâmides, né? Sonoras ali, que me lembra muito teclados, né? E quando começa a marcha aí, né? É interessante e bem movimentada com essas linhas das madeiras, né? De repente, aí, passa a próxima página, né? Aí, tem uma grande energia, uma grande movimentação sonora em toda essa parte, né? Atividade rítmica muito, muito intensa, eu gostei disso, né? Põe a música lá em cima, aí de repente, na próxima página agora, acho que Marco, aí cai essa energia um pouquinho, acho que é propositalmente, né? E fica o solo ali com a trompa, né? Não sei, eu nem chamaria de melodia solo, né? Porque, como você explicou, não é bem, a intenção não é ter uma melodia, né? E isso que é interessante, né? São linhas, né? Efeitos, são sons, né? Mas que se relacionam entre si, né? E com esse contraste entre essas notas mais longas com essas notas mais curtas e mais articuladas. Isso é muito bonito, esse contraste que você traz ali. Então, dá uma quebrada aí, mas é interessante, porque depois você vai retomar, né? Aí vai começar a retomar outra vez, e o jogo de tercinas, então, você é curioso saber o que vai acontecer nesse espaço diferente. Mas, assim, tá muito legal, tenho certeza que quando a banda voltar, né, Celso, vale a pena desmentar essa música aí, né? Depois você desafia para os meninos lá para tocar, né? Porque, como o Lélio falou, aí é bem diferente do repertório tradicional de banda. Por isso que é interessante, né? Às vezes, quando alguém que está tão dentro da banda vai compor uma música para a banda, escreve bem dentro da tradição da banda. Sabe? Então, assim, fica as amarras, né, essas regras que tem, às vezes, se tornam amarras composicionais e criativas, sabe? O interessante é ter alguém que não está lá dentro da banda, que não conviveu dentro da banda, né, como você, assim, direto dentro da banda tocando, né, sempre aquele referencial ali batido de repertórios de banda, né, é que você, do outro universo sonoro, tenta dizer a sua música, né, desse universo dentro de uma outra linguagem, né, que é a banda. Então, parabéns, gostei muito. Bom, a Rebeca quer fazer alguma consideração no final antes de passar para a próxima? Não, eu queria agradecer os comentários, dicas, já anotei tudo aqui. E sobre a pergunta de Joel, eu pensei na formação que o professor tinha passado. É 2.
Para dois, Mas, enfim. Então, em cada linha de instrumento ali seriam 2 instrumentos. É isso. Tá ótimo. Quer dizer, mesmo não teria solos em algum lugar, seriam os 2 mesmo tocando juntos, direto, né? Posso fazer um comentário? Rapidinho. Em relação a questão do... O Celso falou, colocou também, né? Do equilíbrio, né? Você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se for 2, é 2 em cada um deles? Não, tem... Eu gostaria até de ampliar. Se já é uma formação realmente para banda, com um flautim, 2 flautas, 3 clarinetes, 2 trompetes, 3 trombones, um bombardino, 4 trompas, é isso? Porque aí eu fico pensando na obra do José Siqueira, que ele começou a escrever para várias formações diferentes, né? Ele começou a justamente trazer essas características da banda para grupos mais camerísticos, onde justamente ele prezava essa questão timbrística, né? E aí usava todos esses tipos de linguagem. Ele usou muito do dodecafonista, politonalidade, depois pegava os modos nordestinos. Então, assim, a partir do que o Marcos já categorizou como uma formação realmente de banda, vocês optaram por manter esse uníssono até nos instrumentos, né? É isso? Porque os outros fizeram a mesma coisa também. Porque é isso que eu ia comentar também, porque assim, igual no caso aqui, é pra gente falar sobre a banda, né? Então, assim, eu acho que cameristicamente falando, excelente, não tenho o que dizer. A minha preocupação só é no funcionamento de uma banda de música, né? Como o Celso colocou, assim, se for para funcionar com um de cada, é uma ideia. Se a gente tiver alguns naipes naipes com 2 instrumentos, 3 instrumentos, aí também tem que saber, porque eu estou pensando no resultado sonoro e na dificuldade de quem rege uma banda, né? E assim, realmente, como o Joel falou, eu sou dentro da banda. Então eu estou olhando com o olhar da banda, não estou olhando com o olhar de fora. Se eu for olhar como músico de fora, eu vou olhar assim, isso é totalmente tocável, é possível fazer, tá bonito, funciona bem. Agora eu estou olhando com o olhar de dentro da banda. Como é uma composição para a banda geralmente? E como é que funciona? Como é que nos ensaios vai funcionar esse equilíbrio? Porque assim, você pode compor uma coisa que seja super legal e seja muito complicado de se tocar. Então, a dica que eu estou te dando é a maneira que a gente pode fazer funcionar melhor e ser mais tocado, né? Assim, ser mais facilmente tocado por vários grupos. A gente tem muita coisa boa que a gente não consegue tocar, dependendo de como é colocado. Então, é só essa dica e saber realmente. Aí seria legal você subdividir realmente, primeira clarinete, segunda, na grade, né? Ter essa divisão já clara para poder saber. Até porque tem lugar que você pode não dobrar, você pode tirar uma voz e deixar só um fazendo, como o Joel falou, o solo, né? Ou se é solo de naipe inteiro, né? Também é só essa dica. Justamente, porque isso aí cai mais na questão de serenata para sopros, né? Você vê as formações do Strauss com 13, com 14 instrumentos, com 10, né? O próprio Dvorak. E aí sai um pouquinho dessas características, realmente até do dobramento, justamente porque se faltar um músico, aquele outro músico de ouvido já sabe que o cara, aquela voz que ia fazer, ele já complementa, né? Lélio, pois a formação é essa de banda mesmo, né? É mais próximo possível da banda que a gente tem, que foi a formação que o Joel passou, né? Então, foi o que eles usaram aí para compor. Agora, uma coisa que eu queria só lembrar é que, aí, Rebeca, é aquela questão, assim, como você está ainda no processo de compor, ter o cuidado de já anotar, mesmo que você ainda não tenha certeza, onde é que está lá, solo, onde é que estão todos, né? E no pentagrama inicial, colocar flautas, oboés, 2 oboés, né? 2... Você falou de aula passada, eu que esqueci de consertar. Mas, viu, Marcos, assim, quando a gente conversou, pensando na banda da UFBA, tanto que não tem fagote aí, você viu, né, Celso? Quando a gente coloca ali dois clarinetes ou 3 clarinetes, a gente está pensando em 2 vozes de clarinete. Mas na primeira clarineta na UFBA, nós temos 3 primeiros clarinetes na primeira clarineta, temos 3 na segunda e temos 3 na segunda, temos 9 clarinetistas. Então, por voz, nós temos 3 alunos, né? Mas a gente estava trabalhando com 3 vozes de clarineta, mas com 9 clarinetistas, né? Por exemplo, né? Então, assim, mesma coisa, o trompete, teve uma época que já tínhamos 6 trompetes, você tocava 3 vozes, mas eram 2 em cada voz, né? Então, a gente não estava se referindo ao número de instrumentos, mas, assim, até quantas vozes a gente conseguiu trabalhar ali, né, dentro de cada naipe, né? Agora, logicamente, que sabendo que pode ter, pensando aí que tem mais instrumentos por
número de instrumentos por instrumento, né? Na mesma voz, que é tudo uma voz. Aí, como o Léo falou, dá para a gente jogar com esse equilíbrio, né? Lógico, se eu posso ter aí, por exemplo, seria interessante ter talvez uma tuba apenas para duas ou três clientes tocando a mesma coisa, né? Aí o maestro pode ter essa... Então, talvez, em vez de Rebeca definir o número de instrumentos, né? Aquela pensa ali, deixar isso a critério do maestro e dos músicos que tem na mão. Talvez você tenha um músico que não tem muito volume, então você pode dobrar aquele instrumento, né? Sabendo que é uma voz mesmo por instrumento, é uma voz. O número de instrumentos por voz fica a critério da banda definir a partir dos músicos, ou profissionais ou não, né? Eu acho que esse equilíbrio, já para o trompete, é interessante ter duas ou três clarinetas, dependendo de quem são os clarinetistas, né, por exemplo. Obrigado, Joel. Eu, de fato, teve uma pequena falha minha no entendimento aí de quando você passou a formação. Mas eu agradeço pelos comentários. Eu vou só passar logo para a próxima, por causa da hora, né? Vou passar, então, agora para a peça de Josias, seguindo aqui a ordem de chegada. Então, Josias, se você puder falar um pouquinho rapidamente sobre a sua composição, para o pessoal ter uma ideia geral, antes da gente começar a tocar. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos os professores que estão aí colaborando com a nossa aula. Muito obrigado. Bem, assim, a Chuvas da Bahia, eu pensei em dois momentos, que foi a questão da chuva, que estávamos cometendo aqui no nosso estado, e aqui, principalmente aqui em Salvador, e o período de São João, né, que estamos para junho. Aí eu pensei numa sonoridade, né, que lembrasse um pouco essa coisa da música nordestina. Aí eu trabalhei com dodecafonismo no início, aí fiz uma série das 12 notas, uma série que passava para o professor, buscando o quê? Buscando um material que eu procurei repetir esse material, mas de outras formas, né? Usando as linhas técnicas, né? Aí usei os retrógrados, coisa ligada muito ao dodecafonismo. No final ainda pensei no bitonalismo, e assim, no meio, eu estava finalizando, aí o professor Marcos deu uma boa dica, que eu estava com dúvida de um material que eu coloquei que era muito diferente, era contrastante, aí eu estava deixando para o final. Aí ele sugeriu que colocasse no meio, e aí ficou super legal, eu experimentei no meio, e aí fui fazendo, né? Então, basicamente, é essa a ideia de que um tema que você vai escutando ele vai se modificando, vai ganhando novas formas, e a ideia é essa aí. Eu fiz, deu para ajudar vocês aí. Obrigado, Josias. Me diga uma coisa, porque é só para a questão da projeção. Vocês conseguem... Eu posso, na hora que vocês falarem, aumentar um pouco, mas para ouvir, eu posso deixar desse tamanho mesmo? Pronto, vou então começar aqui a dar um play. Aumenta para 50 pelo menos aí. Ajuda Deixa o eu... Peguinho, devoto de Santa Luzia. É porque eu não consigo passar a página a tempo. Deixa eu ver uma coisa. É porque aí eu não consigo passar, Celso. Eu só consigo... Porque assim eu consigo passar página por página, tá vendo? E se eu aumentar... Então não. Mas depois, na hora que a gente estiver falando, eu aumento um pouquinho para a gente ver. Só com o acompanhamento inicial. Vou dar um play, então.
Pronto. Lélio? Muito som, né? Eu fiquei rindo aqui porque eu vi que a trompa tem que fazer uns malabarismos ali, né? Eu fiquei pensando no Celso aí. Bom, assim, parabéns, Josias, pelo trabalho, tá? Eu gostei, vou falar que eu gostei primeiro, né? Que eu achei interessante que você fez esses grandes tuts, que é característica da banda. Isso é interessante, né? Porque tem os pontos culminantes, né? Do grupo todo. Achei que você. Eu achei que você arriscou bastante na percussão. É difícil o que você escreveu para se tocar ali, para dar uma sensação de dificuldade, né, de manter a pulsação. Eu fico imaginando as passagens com a banda, vai dar trabalho, mas tem um percussionista firme ali, segurando, né? Que vai ter o seu trabalho. Mas o que eu achei interessante, posso falar. Eu gostei bastante também assim, às vezes, em alguns momentos, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para não ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que evitar muita coisa, porque aí é difícil de trabalhar e até mesmo para poder funcionar bem. Gostei muito desse início. O início, para mim, ficou excelente, assim, essa parte mais camerística. Até interessante isso, começar com a parte mais camerística e caminhar para o tute, como o Josias caminhou depois. Eu achei bem legal. E assim, agora assim, como até o Marcos mesmo falou, lembre que o trombone, a tuba, também podem fazer a parte melódica, né? Às vezes é muito usado sempre no ostinato ou muito com notas brancas, né? E é legal talvez fazer essa passagem, né? O momento que as madeiras façam a voz principal e depois os graves também façam esse movimento de voz principal, e inverta, né? Até uma maneira de descansar o naipe, descansar o ouvido, né? O ouvido de quem está ouvindo. Opa, agora esse outro timbre, fazendo solo, outros, né? E dá também essa alegria para os graves também, para os metais, fazerem também a parte talvez mais, não só do ostinato, né? Tá? Eu acho que é uma peça muito boa, gostei. Acho que é difícil de tocar, tá? Confesso que também acho difícil. É que eu estou falando que isso é difícil porque eu estou pensando em preparar. Quando eu fico olhando a peça, eu fico pensando na preparação dela. Então, a percussão, esses ritmos quebrados, essas pequenas pausas, né? Isso tudo não é fácil de tocar bem tocado, né? Mas é uma obra, como o Joel mesmo falou, né? Assim, vocês também não tem que pensar nisso o tempo todo, né? Estão compondo uma peça. Não é para pensar num grupo de estudantes ou algo assim. É que a gente acaba pensando em como preparar, tá? Parabéns. Eu acho que eu acho que o caminho é esse aí. A gente só tem que, no caso, ir trabalhando esses detalhes que acho que de acordo com o que vocês querem também, tá? Então, a sua posição mais assim, estou olhando o lado bandístico da coisa, né? Como é que a gente costuma escrever, como é que costuma pensar quando está preparando, tá bom? Obrigado, Lélio. A minha conexão caiu no computador, mas eu entrei aqui no celular rapidinho. Então, Celso, quer seguir a palavra, então? Sim, ô Josias, só para tirar uma dúvida, você é o cara da máquina de lavar, né? Sim, isso. Tá. Não, assim, é interessante justamente porque, apesar da peça ser difícil, igual o Lélio falou, ela ainda é mais fácil do que a peça da Rebeca. Porque já tem esse sentido de mobilidade, de andamento, que você pensa, né? E aí eu lembrei de várias coisas. Pena que a gente não tem um chip para ter todo o repertório, né, de memória de algumas coisas que nós víamos na banda, mas esse princípio de uníssono, com essa questão de subindo com as madeiras para o agudo, rapaz, tem uma peça tão interessante, eu não sei se é do Alfred Reed, que para afinar, né, eu tocava na banda sinfônica do estado de São Paulo, era uma maravilha, né? E justamente assim, o que talvez eu faria para a Rebeca repensar é justamente essa questão de você depositar um pouco mais da melodia, mesmo trabalhando com os timbres, você dedicar 3, 4 compassos para cada instrumento, que isso fica muito mais fácil na hora da gente linkar a melodia. O Ciro Pereira era mestre nisso nos arranjos da Jazz Sinfônica, ele fazia muito essa combinação de instrumentos e timbres, mas ele dava uma margem de 4, 8 compassos. Porque na peça da Rebeca, às vezes você faz aquela costura melódica em cada tempo. Piraró, pararó, piraró, para. Rapaz, isso para juntar fica numa dificuldade do caramba. E esse ostinato rítmico que o Lélio falou, que justamente até remete àquela questão de um exercício
composicional que o próprio Ravel usou no Bolero, né? Ajuda muito essa condução. Ajuda muito. A sua peça está pronta. Eu acho que, assim, por mais que tenha alguma coisa, aí, como a gente também, assim, sempre tivemos muito o repertório moderno, contemporâneo, da música atonal, politonal, bitonalismo, né? Uma agenda muito confinada em 2 ou 3 semanas, para nós músicos, tudo é muito novidade. Então, eu queria até entender, talvez o seu professor, você mesmo, se essa questão da bitonalidade também seria uma sobreposição, né, de timbres, também como para adentrar a questão das cores dos instrumentos. E outra coisa, assim, quando você traz aquela questão do fortíssimo e das notas longas já no final, parece que é justamente aquela saturação da chuva, né? Parece que você programa esse outono, esse inverno, que vem na banda, que chega na festa de São João, que tem aquela coisa de plantar o milho, aquela primeira melodia, e depois toda essa questão assim, da própria terra está encharcada, né? E esses clusters de som forte e tudo. Então, assim, é muito interessante. E também a roupagem melódica que você traz de uma para outra, né? Algumas mudanças assim, de vez em quando, até os movimentos contrários, uma coisa, me lembra aquela intensidade de Villa-Lobos em algumas coisas, né? Então, assim, vem muitas coisas na minha cabeça ao mesmo tempo, por também, assim, ser novato e justamente querer compreender essas coisas. A gente, quando entra aqui, a gente entra justamente assim, poxa, eu tenho que entrar como um aluno e observar todas essas questões para depois eu poder conduzir ou estar participando desse colabore justamente do criador e do intérprete, né? Mas muito bom, muito bom, muito bom já esse desenvolvimento que você trouxe, né? Toda essa carga hídrica musical, pluviométrica, né? Pluviométrica musical. Olha, isso tudo é porque eu fico lendo livros de composição, né? Quando a gente fica pensando em transcrição, adaptação, arranjo, quando a gente chega para ver se tem alguma explicação um pouco mais racional, o cara fica usando um monte de adjetivo, bicho. Adorei o meu método. Mas eu queria falar uma coisa aí, aqui eu esqueci de dizer que as escolhas, por exemplo, do sino, né? Do sino não, como do triângulo, né? Do pandeiro, essa coisa para remeter às festas juninas, coisas daqui. Então, a ideia é essa. E quando você colocou da chuva e tal, eu pensei dessas questões mesmo, dessas imagens de temporal, que a Bahia, até comenta isso com um relatório do professor, que a Bahia ela tem vários tipos de chuva, né? Vários momentos. Às vezes aquela chuva rápida, aquela chuva que demora, que é temporal, entendeu? E também temos a chuva cultural, que é essa coisa essa mesclagem de várias coisas, várias cores e tal. Essa miscelânea que tem aqui na Salvador, Bahia. Foi isso aí mesmo. Você foi em cima aí do que eu pensei. Parabéns, você aí, professor. Lado aí. Ô, Josias, maravilhoso, viu? Gostei demais da peça. Eu acho que a gente consegue ver, né, o Nordeste ritmicamente e também nos contornos melódicos, né? E sem você ficar preso né, às linhas modais e seja o que for, né? Você consegue trazer todo esse aparato, né, atonal e manter o espírito no destino, desde o começo, né, com a linha melódica, com o contorno melódico que você traz ali, com essas combinações, e depois nesse contraste também interessante, né, essas linhas mais longas, melódicas, com curvas bonitas, junto com esses ritmos estáticos, né, né, e você teve esse cuidado de pôr até com as pausas no meio, é curta, gente, você quer curto. Quer dizer, mais que isso não dá. Então, isso é ótimo, né? Com os acentos, todas as dinâmicas, né? Tem hora que, como o Lélio disse, né, que parece que vai ficar denso demais, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas aí nada mais do que realmente ouvindo a banda tocando para tentar achar uma solução, né? Acho que, primeiramente, acho que você não deve mexer até que chegue na hora do ensaio e ouça e veja, realmente aqui ficou demais, posso diminuir aqui, afrouxar lá, né? Alguma coisa assim. Mas eu achei que você conseguiu um efeito muito bom, muito gostoso de ouvir também, dá prazer de ver essa intensidade sonora toda, né? E com esse caráter, né, bem nordestino aí, bem colocado. Parabéns, não tem nada para acrescentar, não. Muito bom.
Obrigado, Joel. Então, desculpe, caiu uma coisa aqui. Então, Josias já falou, já comentou, então eu acho que a gente pode... Voltou o áudio aí, gente? Desculpe. Então, Josias já comentou, acho que a gente pode então passar para a peça de Felipe, aproveitar aqui ainda os minutos de Lélio. Felipe, enquanto eu procuro sua peça aqui na lista, você pode falar um pouquinho a respeito do seu processo? Felipe? Oi, professor. Pronto. Tava pedindo para as pessoas aqui darem uma baixada na zoada. Tava no meio das atividades. Então, sobre minha composição, Felipe? Oi? Você me permite só falar uma coisa antes de você começar a falar? Desculpe que eu me esqueci de dizer. Claro. Só uma coisa que eu queria também acrescentar é que o Felipe começou um pouquinho depois, então vocês vão ver o desenvolvimento da peça de Felipe em um momento um pouco diferente da dos outros estudantes. Então, ele começou um pouquinho depois, então só queria explicar isso antes dele começar a falar. Então, por favor, Felipe, pode seguir. É isso, eu comecei depois, né, tive problemas com o computador e essa época agora, nessa metade de semestre, deu uma dificultada para mim em alguns aspectos. Mas o objetivo da minha peça ela tem um pouco, ela pode ser entendida como uma homenagem às vítimas do Covid, né? Eu passei por um momento agora que, assim, muito de perto, comecei a acompanhar uns casos próximos disso e tem esse tom fúnebre, essa coisa que é triste, tem um desgosto, e a princípio eu pensei em dois momentos e que no final o terceiro momento fosse uma elaboração dos dois para um final. O primeiro ele tem essa característica mais ele é uma música que começa um pouco mais devagar, suave, e eu procurei trabalhar trazer uma densidade, um tom de melancolia. Algumas das técnicas que a gente discutiu durante o semestre, eu procurei e estou procurando abordar, porque tem algumas que eu não consegui encaixar ainda, embora eu já tenha planejado no papel onde é que elas podem entrar, mas eu já explorei, assim, os motivos principais estão aí, nessa construção, né, dessa segunda semana, mas eu ainda vou desenvolver, por exemplo, a questão da passagem da primeira parte para a segunda, uma crescente maior em bateria, provavelmente com algumas rufadas e algo que caracterize mais uma marcha, esse tom fúnebre. E no final, os elementos postonais vão entrar com mais força para dar um ar de confusão e de um certo desespero, vamos dizer assim. Acho que a ideia, os motivos melódicos, vai dar para entender o que essa peça vai se tornar em 15, 20 dias. Obrigado, Felipe. Vou então botar aqui para tocar.
Lélio? Joia. Parabéns, Felipe, pelo trabalho. Gostei bastante. Achei que, obviamente, o programa de edição ele não tem não faz a execução como vai ser, né? Então, por exemplo, esse início bem delicado dos metais vai funcionar super bem. Eu acho que vai funcionar muito legal Acho que você utilizou os motivos, né? Os seus incisos foram bem, você passou, né? Fez um pontilismo, né? Vai passando ali, muito interessante. Eu achei, de uma maneira geral, uma peça mais com cara de banda, na minha opinião. Eu acho que tem mais essa cara da banda, para mim. Eu fiquei com expectativa, né? De como ela vai se desenvolver também. Mas eu achei interessantíssimo. Esse jogo que tem, por exemplo, no oboé, faz o oboé, depois faz a clarineta. Depois na frente você tem a flauta fazendo esse inciso, isso bem legal, né? Os graves foram usados como estão sendo geralmente usados, com essa parte mais de fazer uma camada, né? Mas eles também podem fazer esses incisos, se você quiser, na frente, o Felipe. Usar os graves também fazendo esses incisos também funcionam bem, né? Porque desse jogo, né? Essa segunda parte também, depois desse tute geral, que eu acho que funciona também, bem legal, mas desde que os metais façam bem pianinho, né? E as madeiras entrem, né? Com essa ideia de uma marcha fúnebre, né? Que eu tô vendo como uma marcha fúnebre, assim, né? Também. Acho que funcionou bem. Eu, assim, particularmente acho que essa tem. Eu não tô, todas as peças são maravilhosas. As 3 peças são criativas, interessantíssimas. Achei essa um pouquinho mais com característica da banda, assim, mais bandística, né? Para o que eu penso na banda. E eu acho que tem um ótimo desenrolar dela aí, Felipe. Você pode desenvolvê-la, ficar maior, que vai ser bem interessante também. Tá? Bravo aí pelo trabalho. Obrigado, professor. Obrigado, Lélio. Celso? Só pedindo licença, Marcos, que chegou minha hora, eu vou ter que abandoná-los, porque eu tenho meu aluno aqui agora. Gente, um abraço, obrigado e um prazer estar com vocês novamente aqui. Poxa, Lélio, é tão bom quando você começa, cara, você já dá uma aresta tão boa para a gente. Para você discordar, né? Puxa, que gostoso. Não, pelo contrário. Eu boto aquela tapa. Na próxima eu vou vir com tempo bastante para ficar para o final, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado aí, Marcos, pelo convite. Foi um prazer. Muito obrigado, Lélio. Muito abraço. Obrigado. Né? Um abraço. Bom, então, Celso. Então Marcos, Lélio considera também justamente essa funcionalidade do repertório. E um lamento fúnebre, uma marcha fúnebre, ela se constitui uma parte do que a banda faz, né, na sua cidade, né? Eu já busquei muito defunto onde passarinho ia. E cada peça muito interessante. Agora, ao ouvir a peça pela gravação, eu vi antes, eu já tinha imaginado que o Felipe ia trazer aquela parte do trompete, já como se fosse quase um 8, né? Quase um 4 dobrado. Pum, 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 pum. Que entra aquela... O loriró, aquele canto mesmo, aquele lamento, aquela coisa quase de carpideira, né? Que é justamente esse envolvimento, né? Do menor, né? E dessa intenção da frase. E vem no movimento alegre. Essa questão da dinâmica, logo num P com metal, você escuta quase uma porrada pela gravação, pelo computador, né? Dá uma assustada mesmo, realmente, né? Que eu me imaginava que seria uma coisa um pouco mais cálida. E essa sequência que o Felipe trouxe sobre essa pandemia que ainda paira, né? Que tem essa continuidade, que justamente traz essa questão até um pouco de estar obsessivo, essa questão da morte que está muito presente, né? Então, assim, eu havia imaginado que isso já vinha lento desde o princípio. Foi eu até achei que para esse 70 estava rápido. Eu imaginei realmente uma marcha fúnebre desde antes. E talvez o que o Felipe poderia tomar como um exemplo é explicar um pouquinho antes de entrar o canto, nessa questão de preparar. Tanto porque a gente pensa em 2 compassos, né? Frases 2 compassos. Rum, pam, 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 rum, pam, 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 pam. Repetindo mais uma vez com decrescendo, para entrar justamente nessa melodia, ficaria super interessante, né? Essa primeira sequência.
Então, é justamente isso. Para a banda, é a questão do repertório funcional, né? A função desse repertório fúnebre, né? Dessas marchas, que são muito apreciadas até. Eu estava falando com o Joel, não foi, Joel? Essa semana ainda, né? Sobre José Lino de Oliveira França. Rapaz, as melodias fúnebres dele são coisas incríveis, que depois, justamente, eu já vi gente tocando isso no carnaval, cara, no modo acelerado, porque é uma coisa brilhante, né? E vendo essa questão desse pesar em cima dessa composição do Felipe, até para trazer um lado mais jocoso, já que você falou sobre uma questão da piadinha logo no princípio, o que a menina ia fazer com o flautim, né? Tem aquela questão sobre expressividade de músicos, colegas, conversando quem era mais expressivo. Se era o Zé do clarinete, se era o Chico do trompete, né? Na verdade, o Chico do pistão. E aí eles estavam comentando, não, que isso, um começou a discutir com o outro na hora da marcha fúnebre, virou e falou assim, olha, quando eu toquei a melodia fúnebre no enterro do coronel, quando eu comecei a tocar, todo mundo começou a chorar. Aí o pessoal ficou assim, né? Aí você acha que o Zé do clarinete se preocupou e falou que nada. Depois de um ano, quando eu fui tocar o Lágrimas, do Benigno Parreira, no enterro da sua viúva, eu comecei a tocar, todo mundo começou a chorar. Aí a viúva levantou do caixão e pediu para todo mundo parar de chorar, que ele queria ouvir a melodia do Zé no clarinete. Entendeu? Para você ver, né, rapaz? Então, ressuscitou a mulher, né? Ressuscitou, né? Então, você vê sobre essa questão do repertório, que a banda tem uma função também, né? Como as marchas profissionais. E isso a gente identifica mais, né? Porque a gente está falando de banda, né? Mas muito bom, muito bom. Pode desenvolver. Obrigado, Celso. Obrigado, professor. Felipe, gostei muito, parabéns. Né? Se você não falasse que tem a ver com a Covid, eu não faria uma ligação tão rápida assim, né? Mas realmente a gente percebe todo esse caráter fúnebre desses metais graves, né? Lógico que o timbre do computador é um, né? E na hora da banda, esse timbre pode ser um pouco diferente ali, quando você põe trombone com bombardino, sabe? O timbre da bombardino com a tuba e a trompa, quando você usa ali, esses três, funde muito fácil. Já o trombone, nessa região que você escreveu, ele vai ficar um pouco destacado, sabe assim? E com essa distância, porque você usou uma distância sempre grande, né? Entre essas notas, né? Tem sempre uma sexta para mais, né? Não sei se como esse, tem uma quinta, não sei. Mas isso é sempre da sexta para cima, não é isso? Né? Então, assim, isso pode deixar um pouco distante essa nota aguda desses blocos, né? Lógico que como ele tem uma função também um pouco diferente das demais, mas é o cuidado de não deixar ele parecer como se destacar demais em vez de fundir como um bloco só, sabe? Né? Então, assim, se quando você ouvir, né, com o som original, isso ficar assim e te chatear, porque pode ser que quebre um pouco. Com o computador isso não aconteceu, não. Mas, conhecendo o timbre do instrumento bem de perto, como a gente conhece, isso pode acontecer na hora e você falar, pô, eu não queria um trombone, então, saindo do contexto, o timbre do trombone, ele fere um pouco, tanto da trompa, que toca junto com o trombone, algumas notas de uníssono, aquele lá, né, que é um da trompa lá, toca muita coisa de uníssono, às vezes, né, ali é bom porque quebra um pouco essa coisa do trombone, esse é um timbre diferente do bombardino, né, mas se isso for o caso, né, quando ouvindo ao vivo... É justamente o único instrumento que não é cônico, né? Então, ele perde a conicidade, ele não tem a mesma conicidade de tubo que os outros, né? Então, na verdade, se tivesse um bombardino tocando aí em vez do trombone, teria uma diferença diferente de timbre, sabe? Um bombardino mais cônico. Você tem essas conicidades todas dos metais. Mas se isso acontecer, uma tentativa, que eu não sei se vale a pena fazer, mas eu percebi que sempre entre a voz bombardino e trombone, caberia um dobramento da voz da tuba, caberia o dobramento da nota da tuba, entre as duas. Às vezes pode ser que o choque que gera ali não seja interessante, né? Não sei, mas no começo, por exemplo, aí, né? Você dobrando esse mi da tuba ali entre o bombardino e o trombone, talvez com um instrumento, não sei se o próprio trombone ou não por causa do timbre, né? Mas pode ser, né?
teria que experimentar, né? Nada melhor que ter um laboratório na mão para tocar e ver, né? Como a gente colocou lá, assim, na verdade, 2 trombones, a gente está pensando em 2 vozes de trombone, como eu falei no início, né? E o bombardino é apenas uma voz, então não teria bombardino como tal e dobraria o trombone, por exemplo, né? Tem bandas que tem tuba em si bemol e tuba em mi bemol, não é o nosso caso, a gente não tem um tubista para tocar mi bemol, tem a tuba até na escola, mas não tem tubista. E, em geral, essa tuba mi bemol, ela acaba tocando oitava acima a linha do baixo, sabe? Que fica exatamente nesse lugar aí, sabe? Esse distanciamento. A distância entre a tuba e o bombardino até que não me preocuparia nesse sentido, se é que isso é um problema, né? Porque fica bonito esses graves, a tuba aí, preenchendo, assim, né? Essa placa de som dá um som legal da tuba. E depois, com essas entradas depois, né, rítmicas, muito interessantes, principalmente quando chega um passo 28, onde você vai lá, pá, 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 né, e retoma aqui, novamente essas harmonias, aí acho que vale a pena, né, eu acho que pensar depois disso aí, se o efeito novamente da marcha fúnebre, dessa sonoridade, né, mais fúnebre, está satisfazendo o que você está pensando. Mas, parabéns, gostei muito, né, principalmente das linhas, das madeiras ali, conforme você coloca ali, né, sobrepondo aquelas linhas, dialogando ali. Fica bem claro, né, fica bem claro. Né? Na peça do Josias, eu falei ali, né, que tem momentos que tem sobreposição de várias coisas ao mesmo tempo, né, rítmicas e melódicas, mas assim como uma escuta bem apurada, como aquilo vai entrando aos poucos, um ouvido apurado e ouvindo por uma segunda, terceira vez, talvez aquilo não gere um caos sonoro, não. Né? Acho que fica mais de caos sonoro por causa do computador. Ao vivo, pela diferença de timbre e pela maneira do músico tocar, aquilo dá para se resolver, eu acredito, né? com músicos com um bom ensaio, sabe? O seu, um pouco ensaio, a gente consegue a banda tocar. Mas a gente não conseguia resolver, se caso esses buracos ficarem no meio, sem autorização do compositor, por exemplo, para encaixar uma voz a mais ali, por exemplo. Mas parabéns, eu gostei muito. Obrigado, professor. Pronto. Obrigado, Joel. Obrigado, Celso. Marcos, eu só gostaria realmente de reforçar aos 3 essa questão de valorizar um pouquinho mais a questão melódica nos instrumentos baixos, né, que o Lélio tem repetido, é verdade. Poderia realmente usar mais, realmente, principalmente, então, nessa peça aqui, né? Usar mais o trombone, o bombardino também nessa questão melódica. Pronto. Bom, então, temos agora a peça de Jaderson. Então, deixa eu devagarzinho aqui chegando, que é o tempo de Celso retornar. Pronto. Bom, Celso então já está de volta. Jaderson, você pode falar rapidamente sobre a sua peça? Oi, estão me ouvindo bem aí? Beleza. Bom, a minha peça, eu, na verdade, quis trabalhar uma frase motívica, né? Sempre fazendo aquela coisa de pergunta e resposta. Obviamente, as respostas, elas sempre variam, né? De acordo com as perguntas, elas normalmente têm o mesmo padrão. E as respostas meio que variando, fazendo meio que um preenchimento harmônico com os instrumentos que não estão em atividade de frase no momento, e posteriormente fazendo algumas variações, né? A primeira parte meio que trabalhei em cima disso, né, dessa ideia do tema principal. A segunda eu já quis fazer já um contraste de sonoridade para trabalhar já a frase já de modo mais extenso, né, um tempo mais prolongado, enfim, dá um aspecto mais de mistério, mudei o andamento também. Depois, a terceira parte, eu quis fazer um padrão serial com base na primeira frase, né? Comecei inicialmente com as primeiras notas do motivo original, e aí, obviamente, depois fiz uma série restante, e
comecei a trabalhar com padrões dessa tabela do serialismo para fazer frases soltas com ritmos variados. E na quarta parte eu quis voltar à ideia do motivo, só que trabalhando as respostas utilizando o inverso, o retrógrado e o inverso do retrógrado, né? E depois eu comecei, para finalizar, eu quis tentar trabalhar o motivo em sobreposição, né? Sempre um motivo é feito uma vez, aí da nota que termina começa como se fosse a modulação desse mesmo ponto, depois ele começa a partir de cada 4 notas, depois a partir de 2 notas, meio que embolando o som, fazendo uma massa sonora para finalizar. Foi mais ou menos a ideia por alto, assim, que eu me baseei para fazer. Ideia o quê? Esse final que você falou? Uma ideia que eu peguei, assim, a ideia por alto, a do final... Por alto, tá. Por alto, exatamente. Essa questão do retrógrado, dessa outra, é com relação à série? Não, do retrógrado assim, na parte que eu usei a série, eu utilizei também retrógrado, inverso do retrógrado, eu usei as frases da série nessa forma, mas dessa última parte que eu falei, eu quis, na verdade, pegar sempre o motivo original, né, fazendo ele e em contraponto, utilizando o retrógrado dele ou o inverso do retrógrado, em contraponto com ele. Aí depois eu passei para uma parte meio que de sobreposição, fazendo o contraponto também de uma terceira voz, fazendo o motivo só que mais estendido, né, no tempo dobrado, e por aí foi. Aí depois, quando começou a embolar essa sobreposição, eu pego e meio que finalizo. Tá. Bom, então vou botar para tocar aqui. Marcos, não estou conseguindo ouvir. Acho que travou. Também. Jaderson, tá tendo ruído, acho que é no seu microfone. Ah, é? Então vou mutar aqui, peraí. Tá. Era isso mesmo. Vou botar aqui de novo.
Celso. Oh, muito legal. A criatividade de vocês me dá até vontade de aprender composição, rapaz, porque é muito interessante, né? Nós, assim, com ouvido quase que melódico, a gente vai muito pela função das vozes, né? E justamente esse, que é isso, né? Que é isso? Que é isso? Logo nessa pergunta, na resposta, que você... Você consegue dar uma resposta quase imediata, e quando você assume depois a segunda, a resposta como começando aquela outra fase, depois daquela barra dupla, é interessante para se chegar depois de todo esse jogo contrapontiço, que é muito característico da banda de música. Sabe, Jaderson? E aí, rapaz, vem toda essa definição que eu nem tenho que falar, que você foi muito mais explícito e correto com o que você almejou fazer, né? Então, assim, a peça tem muita fluência, é uma coisa muito gostosa, e você consegue entender bem quando você coloca um elemento novo que não está fragmentado, quando você traz aquela questão da terceira voz para complementar esses dois movimentos do princípio. Você traz um elemento novo e aí parte para justamente depois desse jogo, né? Que cada vez você vai trazendo justamente num condensar, ou numa grande questão orquestral, realmente, de todo mundo estar fazendo aquela coisa como naquele vai e vem sonoro muito, muito interessante, muito gostoso de tocar, né? Então, assim, nesse aspecto, é quase assim que um grande desenho que você esboçou melodicamente, que é muito utilizado e valorizado na banda de música, e que, com certeza, quando você colocar isso na banda de música, esse músico vai perceber, vai falar, que interessante esse movimento que está acontecendo aqui do meu lado, desse meu vizinho, né? Porque justamente por esse enxergar com os ouvidos que a gente tem muito, né? Por não ter essa noção composicional como músico de banda, né? Nós ficamos atentos a essas surpresas que são assim, que vocês elocubram tão bem, sabe? Meus parabéns, eu gostei muito do sentido assim, e aparentemente eu já havia feito essa pergunta tanto para você como para Josias. Você já tem um certo métier sobre escrever para esse tipo de formação, né? Sim, já tive algumas experiências. Que aparente para Felipe e Gabriela, desculpa, Rebeca, tá vindo aos poucos, né? Mas o que é interessante é justamente o grupo de compositores, né? Que a própria Bahia, a própria Escola de Música tem demais, é justamente essa troca, esse colabore, né? Eu estou falando tanto desse colabore porque eu tive que fazer um texto agora para recepcionar a revista do Associação de Trompistas do Brasil, e na próxima edição do concurso, até os pianistas colaboradores serão recompensados com um prêmio, rapaz. Nós vamos dar um prêmio para o pianista que realmente nos dá essa confiança, que nos proporciona todo esse bem-estar para a gente se debruçar em cima da música, né? Então, assim, você conseguiu dividir muito bem, você traçou linhas para todos os instrumentos, né? E, dessa vez, até a galera lá da baixaria teve o seu momento, né? Parabéns! Um naipe que eu acho bacana sempre explorar para esse aspecto solístico. Nem sempre as pessoas muitas vezes valorizam, e eu gosto quando tem um fraseado assim, de um gravão mesmo, assim, dá um peso bacana. Tomara que que a nossa baixaria fica que nem um programa de não querer ir para trás, né, sobre essa função. Essa subdivisão oculta, que talvez por causa do calibre do instrumento a gente sempre tende a ir para trás, né? Sim. Mas muito bom, muito bom. Valeu, obrigado. Jaderson, parabéns, gostei muito. Primeiramente, eu queria que você me explicasse o que é quiestia. Eu tenho uma mania de sempre querer intitular minhas músicas com palavras inventadas, né? Então, que tem a base com alguma coisa da música, né? Então, question, na verdade, vem de questionamento, né? Eu meio que inventei em cima disso. Como eu trabalhava muito essa coisa de pergunta e resposta, aí eu... então eu acertei, né? Que é isso? Acertou, que é isso? exatamente. Exatamente isso. Então, aí falta... Mas as perguntas não tendo resposta, aí só está a questão, né? O ya, afinal, é a resposta.
É cast é com a resposta. Desculpa. Verdade, faz sentido. Estou brincando assim. Mas, ó, muito bom. As 4 peças são muito criativas, né? Eu acho que, como a gente comentou no início, assim, dessa questão dos universos sonoros, né? A banda tem ficado muito dentro do universo sonoro próprio. Quando eu penso a tradição de banda no Brasil tem um universo sonoro próprio. Quando você mexe a tradição de banda americana, com as bandas sinfônicas, que começa, na verdade, a banda sinfônica começa no meados do século XX, na Inglaterra, né, com um compositor que vocês conhecem muito bem, que compôs lá Os Planetas, o Gustav Holst. Ele começa a compor a banda sinfônica pensando em uma outra instrumentação de banda, né? E dali nasce uma outra sonoridade de banda que hoje perdura entre as wind ensembles e as bandas sinfônicas, né? Mas aí muitos compositores, quando vão escrever para a banda, pega aquela sonoridade como referência, como eu falei. O que é interessante em vocês é que, como vocês não estão dentro desse mundo, nem do mundo muito tradicional da banda brasileira, aquela sonoridade, e nem muito dentro dessa sonoridade já enjoativa, que já enjoou aquela sonoridade também das bandas americanas, você ouve, você já sabe o que vai acontecer, né? Então vocês trazem sonoridades diferentes, não só pela... não só pelo fato de não ser tonal, porque a maior parte daquelas músicas são tonais, né, com poucas exceções, né, mas principalmente pela maneira que vocês fazem a orquestração, né? Eu acho que a sua peça também está pronta, é pôr na banda e tocar. É uma pena que não tem a banda na mão, porque as 4 peças a gente poderia, né, Celso, já pôr na estante e começar a trabalhar. Algumas ainda mais trabalho para preparar, outras menos, né? A sua, né, e a do Felipe facilmente iam sair, porque exige menos dificuldade, né, para a nossa banda aqui, né, tocar, né? Está mais dentro do nosso nível, né, de performance. E acho que aí é interessante pensar em 2 coisas, né, Marcos? Que pensa, uma coisa é o compositor idealizar a peça, né, independente do grupo, né? Você pensa a estrutura, elabora, né, a sua concepção composicional ali, põe no papel, né, e sabendo assim, ó, isso é possível soar. Né? É possível fazer dentro, né? Então, assim, nesse sentido, imagina assim, por exemplo, quando o Stravinsky escreveu as primeiras peças, por exemplo, a orquestra foi ler, era um pouco de caos, entendeu? Assim, porque tanto para conseguir tocar aquelas mudanças todas de compasso, era um desafio de performance muito grande. E a falta daquela prática de performance talvez soasse muito daqueles músicos, imagina, aqueles instrumentistas, né, reclamando, não se viu o negócio todo, sabe assim, porque aí depois quando vai tocando, né, a mente vai se apropriando daquela linguagem, daquelas estruturas diferentes da orquestração, e a gente vai aprendendo como tocar aqui, né? Então tem uma hora que a performance, ela tem os recursos para ajudar não, né, para fazer a concepção, né, do compositor, né, se tornar real. Né? Nós temos muito recurso na composição, na performance. Então, às vezes, a impressão que tanto nós 3, Celso, Lélio, eu, às vezes até Rafael, a gente fica pensando, que a gente está pensando aqui muito na escola, né? Assim, por um monte de travas, né? Para tocar isso é difícil, né? Olha, isso aqui é complicado, né? Mas, assim, essas travas, na verdade, né, são limites que a gente fala que não são limites reais, né? Porque quando vocês trazem isso, né, em todo o período da história, esses desafios aconteceram para os instrumentistas, entendeu? A gente tinha lá a clarineta de 5 chaves no século XVIII, daqui a pouco o compositor começou a trazer coisas ali, assim, né, será que dá para tocar isso? Um clarinetista falou que não dava, o outro não, eu vou conseguir, e ele fez, né, o concerto de Tchaikovsky para o violino. Então, assim, mesmo que a gente fale alguma coisa assim para vocês, né, o Joachim, né, falou que não dá para tocar o concerto de Tchaikovsky. Outro pegou e tocou, e hoje, né, que é maravilha que o concerto de Tchaikovsky está vivo para a gente ouvir e se deliciar, né? Então, assim, esses desafios, né, são importantes para os 2 lados, né? Eu acho que vocês não devem ficar muito presos quando a gente fala certas coisas da dificuldade da performance, porque a performance tem uma série, né? A banda de música como um grupo, né? A gente tem uma série de recursos para fazer uma peça soar.
é dinâmica, é acentuação, os envelopes de nota, né? Ressaltar um timbre, tirar outro, sabe? Como a gente falou no começo em relação à música da Rebeca ali, né? Aumentar o número de instrumento dobrando aqui, diminui o outro número de instrumento lá, a gente faz isso direto, sabe? Não, só um trompete aí, vai, dois tocando demais, aqui, pá, né? Então, assim, tem muitos recursos, né? Eu falei só de alguns aqui, mas tem outros recursos que nós temos para fazer uma peça soar quando a gente quer que ela soe, sabe? Quando a gente vê o potencial, pô, interessante isso aqui, vamos, né? A gente acha os caminhos, né? E é uma obrigação nossa. Lógico que, por outro lado, né, tem os recursos que vocês podem facilitar para ser tocado quando a gente pensa em peças didáticas, né? Lógico, assim, posso fazer assim, posso dobrar aqui, posso fazer aquilo, né? Tem uma série de outros recursos da própria técnica composicional que facilita a gente, né? Mas acho que, em primeiro lugar, eu acho que deve estar sempre, né, a criatividade que vocês colocam no papel e fazer assim, pô, é isso que é mais importante, sabe? Ó, isso aqui, essa ideia que eu tive, vamos ver, né? De que maneira aquilo pode ser tocado por esse conjunto, né? Para uma banda, por exemplo, os limites não devem ser, como eu diria, tem os limites? Tem, mas eles são bem lá longe ainda, sabe? Não estão tão próximo assim, como a gente imagina às vezes, sabe? Lógico que, tipo, assim, tem peças para piano que um pianista não daria para tocar, às vezes você precisa de dois, né, 4 mãos, por exemplo, né? Lógico, não existe limite, existem limites, mas esses limites, né, são sempre dialogados e são possíveis de ser trabalhados, principalmente quando o compositor está junto em seu laboratório, e a gente tenta fazer ali para aquele grupo, e no diálogo, assim, será que podemos fazer assim? Então, lógico que aqui a gente não tem a banda na mão para discutir e pensar isso, né? Mas a sua peça, por exemplo, né, eu sei que é descer a mão e a música vai soar. A gente vai ajustar, só lapidar alguns momentos. A de Josias vai exigir mais ensaios naquelas sobreposições de linhas, mas temos recursos para fazer aquelas sobreposições de várias linhas que ele traz ali, suar, né? Até a gente acostumar com aquela sequência, né? Lembra, uma vez a gente foi ler uma música do Alfredo Moura, começava muito interessante, chegava no meio, parecia um caos, mas é que a gente não estava entendendo a música ainda. Quando começou a entender a música, aí aquilo teve sentido. E quando a gente entende o significado das linhas que está acontecendo ali, a gente consegue fazer a música soar. A dificuldade da música de Rebeca, por exemplo, naquelas pequenas entradas rítmicas ali, por exemplo, aquilo se costura, né? A gente trabalha e soa. Não vai soar como se fosse uma pessoa tocando aquilo, né? Porque quando tem mais pessoas na banda, aquilo pode ter certas falhas, mas não são falhas que comprometem, acho que a ideia inicial, né? Quando a performance chega no seu limite e compromete a concepção que você teve, né, seja estética, seja sonora, seja do efeito, aí já está assim, pô, acho que agora bati no limite. Aí, talvez aí que seja o momento de mexer ou não mexer. Ou então, assim, bom, a peça foi tocada com esse grupo, eu vou mexer na escrita da música para esse grupo, mas eu vou manter o original, talvez com um grupo profissional. Né? Então, é importante ter essas visões, assim, essas dimensões, né? Vários grupos que eu toquei, né, que tinha a presença do compositor, isso acontecia direto, sabe, de mexer, de fazer, né, de se ajustar coisas, sabe, e às vezes não tinha o compositor, né, por exemplo, e o maestro mexia, né, nós pensando no que ele estava entendendo da música, né. Mas quando vocês escrevem, e vocês estão colocando tudo muito claro o que vocês querem, você consegue ver olhando a partitura, a gente consegue ver a concepção composicional, musical, né, expressiva que está ali. Então, acho que todos vocês estão de parabéns, e Marcos também aí pela orientação desses trabalhos todos. E queira Deus aí que, passando essa pandemia, né, a gente possa retornar com a banda e tocar todas essas peças. Seria maravilhoso ter um concerto com todas essas peças aí, né, aberto para convidar os colegas para ouvir, né? Mas passando antes por esse pequeno laboratório de vocês estando juntos e falando, não gostei disso, gostei daquilo, sabendo assim, onde é o limite da nossa banda aqui na UFLA e onde é realmente a questão da técnica composicional, não diria, mas da técnica de orquestração e instrumentação, né? Obrigado, gente, pelo convite, que a gente aprende muito com vocês aí. Parabéns. Obrigado, Joel. Obrigado. Bom, eu gostaria de saber, então, assim, para a gente encerrar,
encerrando, mas eu peço para os alunos ficarem um minutinho depois, só para dar um recado. Mas eu queria saber, então, o Joel, acho que fez a sua finalização. O Celso quer falar mais alguma coisa? Marcos, é justamente essa escuta empática, cara. Essa questão de quem executa e de quem legisla, sabe? Essa questão de compositor e intérprete, né? O compositor ser um pouco executante, estar lá presente na hora que a peça está sendo executada, né? Essa troca do poder criativo que envolve performance e criatividade, em ambas. O Joel ponderou muito, que é justamente isso. Quando eu estava aqui em São João del Rei ainda, eu estou em São João del Rei, mas eu tive que tocar uma parte de Geoff Clay, o Aloysio Viegas chegou para mim com uma parte de Geoff Clay, né? Eu sempre toquei em clave de sol, a clave era clave de Fá, e ele virou e falou assim, ele trouxe um falar de um compositor, Guerra Peixe. Guerra Peixe virou e falou assim, eu escrevi o Diabo que Toque. Entendeu? Então, essa questão, na hora que você pegar, é o limite. E é essa questão também de estarmos acobertados, porque quem fez teve a vontade de escrever e quem tocar também. Então, acho que o sucesso da banda, do grupo, da performance, da própria criatividade composicional, consiste justamente desse ajuntamento. Desse ajuntamento que vai ser muito importante para a iniciativa que você está começando aqui agora, que é essa contrapartida que estamos tendo do fato da pedagogia instrumental, da performance, e de conseguirmos manter um grupo mais coeso, porque assim, eu fico um pouco pessimista, principalmente depois da pandemia. Eu estou formando 2 trompistas e não entrou nenhum na escola. O único que ia entrar para fazer o vestibular ligou para mim, falou que não ia mais fazer a prova, pegou o dinheiro que ele tinha economizado para comprar o instrumento, disse que investiu em outra coisa, porque agora o momento não era fazer música. Então, compete também vocês, compositores, não sei se tocar o instrumento, mas trazer os colegas para a gente conseguir fazer realmente um grupo de escola. Um grupo de escola nesse sentido, de a gente conseguir ter um grupo que responda às necessidades do compositor e da própria orquestração e do próprio grupo com prática em conjunto, já que a gente consegue ampliar, para tentar ampliar esse tripé universitário. Talvez a chegada da licenciatura em música, né, Joel? Com o advento de novos mestres de banda, de alunos que querem fazer essa licenciatura, possa até compreender uma nova fase e talvez esse celeiro que estamos começando aqui com peças para banda sinfônica, para banda de música, seja o grande diferencial justamente desse maneirismo que tomou conta. Depois que você começa a tocar 1, 2, 3, 4, tocou Rose, tocou Alfred Reed, tocou Jacob, não sei o quê, você começa a falar, mas é tudo igual, cara. É tudo igual. E esse, talvez, essa predisposição de vocês escreverem para a banda e não conhecer dessa literatura, seja um grande diferencial. Então, assim, justamente, nós vamos ter um prazer de tocar, porque realmente essas novidades até criativas que vocês trazem, é muito bom. Então, assim, muito salutar e muito bom fazer parte desse movimento. Viu, Marcos, só um negocinho só, aí, complementando. Uma coisa do Jadson. Jadson, você comentou até que no final, quando começava as linhas começam a entrar uma com a outra, né? Eu entendi que aquilo é tipo um estreto aqui na fuga, né? Quando chega no final, as vozes vão entrando com uma distância menor do que o que acontece ao longo da peça, né? Então você falou assim que aquilo ali, né? Ali, por exemplo, não geraria um caos jamais, porque assim, o que a gente faria, né? A gente tem cada entrada seria um pouco mais forte, né? Esconderia para mostrar as entradas, sabe? Então, no caso, não um pânico ali, sabe? É muito fácil de trabalhar aqui nos instrumentos. De banda reconhece rapidinho, né? Então, assim, muito. Eu não sei se aquilo é um estreto ou não, mas assim, né, a ideia era essa, mas lembrar isso, então, é muito fácil trabalhar isso, né? Uma coisa que é importante a gente falar da peça de vocês 4 é que esse fato de você ter escrito pensando numa voz para um instrumento, uma voz para cada instrumento, é excelente também, Marcos. Se isso for como chama? Uma falta de entendimento entre nós dois, né? Mas é ótimo, porque com essa instrumentação, essa peça é fácil de ser feita em vários lugares, não só aqui, né? O fato de ter uma flautinha, uma flauta, um oboé, uma clarineta, e dá para tocar mesmo dessa maneira, uma parte deles, né? Uma voz para cada um,
facilita muito a execução dessa peça. E quando você tem ali 3 clarinetas, 3 isso, 3, sabe assim, 2, 3, né? Então, acho que se foi um equívoco entre nós, essa compreensão de vozes e número, a diferença entre número de vozes e o número de instrumentos, eu acho que foi um bem. Porque agora, não é isso? A maneira que está feita aí, pode ser feita com uma banda de câmara, dá para fazer uma banda de câmara com bons profissionais, ótimo, e dá para fazer uma banda grande com esses dobramentos em cada voz, que também vai ser perfeito. Né? Então, fica muito bem feito. Bom, que bom, então, que no final das contas deu certo, né, Joel? Bom, assim, só antes de eu fazer minha finalização, queria saber se Jaderson, Felipe, Rebeca, Josias gostariam de fazer um comentário final. Fala aí, Josias. Primeiro você, Jorge, vai. Josias, vamos lá, Josias. Meu comentário é agradecer aos professores, ao professor Marco e os convidados, né, porque foi muito, muito bom. Eu tinha até comentado com o professor Marco que estava já com saudade daquele tipo de aula como foi hoje. Ele falou, mas não vai ter outra. Eu digo, que bom. Então, assim, essa iniciativa de colaboração, né, de socializar o conhecimento, de troca, eu acho que é fundamental para o crescimento dos compositores e toda a faculdade, né? Acho que vai somar bastante para todas as pessoas essa questão da colaboração, da troca do conhecimento, do esforço de querer fazer algo em grupo, inclusive, porque no final é isso, né? Nós queremos trazer música, arte para todas as pessoas e que seja acessível para todos e que para todos, né? Que o músico esteja feliz em tocar, que o compositor se sinta realizado em fazer. E acho que é isso. Eu agradeço de coração a vocês por essa iniciativa, os colegas aí, e tem sido assim, maravilhoso para mim esse momento. Deus abençoe todos vocês. Pronto, obrigado, Josias. Felipe, agora. Eu queria agradecer também aos professores, falar com o professor Celso, que até ele foi falando ali, que né, quando ele estava fazendo consideração, foi anotando, mas já vou dar uma pesquisada em José Nino de Oliveira França, né, em Lágrima e nas outras citações que vocês vão falando aí, a gente vai anotando, por isso que às vezes a gente demora, porque a gente vem correndo atrás, anotando as coisas, mas muito boas considerações todas, assim, e nesse meu processo ainda em construção, eu acho que já vai me ajudar e clareou muitas dúvidas sobre possibilidades que eu tinha, mas em como é que eu vou optar por abordar isso, né? Qual pergunta eu quero responder com essa canção. Muito legal demais a participação, da outra vez também, como eu agradeci, isso é muito bom. E ficar feliz aqui, só para fazer uma última brincadeira, agradecer ainda ao professor Lélio, que não está mais aqui, mas que ainda me manteve no grupo, que eu vivo lá pescando as ideias dele. Pronto, Felipe, obrigado. E foi bom você falar isso, que eu me lembrei de uma coisa, que você está sempre curioso aí atrás de conhecer os compositores e as composições, sempre rastreando isso aí para ouvir, para conhecer. Bom, isso é muito bom. Jaderson. O que eu queria pontuar é o seguinte, que esse tipo de coisa realmente é muito bacana para a gente que estuda composição, porque, assim, por mais que a gente tente sempre estar em contato com instrumentistas e tal, sempre vão ter instrumentos que vão ter uma perspectiva diferente para a gente, né? Você vê, por exemplo, essa peça foi a primeira vez que eu escrevi para um bombardino, nunca tinha escrito antes. Então, saber como ele funciona entre um trombone e uma tuba é interessante, ver essa questão, por exemplo, como vocês falaram mesmo, que é sempre interessante ter que trabalhar o aspecto de dobras, apesar de, no final das contas, ter meio que funcionado. Mas eu também tentei trabalhar isso na peça, tinha algumas frases que eu sempre colocava 2 instrumentos fazendo, coisa assim do tipo. Mas é sempre bacana a gente ouvir esse feedback, porque a gente não está a par da execução de tudo, né? Ouvir não é necessariamente executar, mas é isso, para a gente, pelo menos para mim, eu posso dizer que realmente é gratificante, muito útil, muito didático para a gente. Obrigado, Jaderson. E Rebeca, especialmente, finalizando. Eu queria agradecer aos professores também e repetir o que o Jaderson falou. Ainda mais que eu não tenho o costume de fazer. Na verdade, é a primeira peça que eu faço para a banda, então eu estou aqui cheia de reflexões para fazer, como é que eu vou encaminhar, porque
desejo do compositor é que a peça seja tocada, né? Então, fazer o possível para facilitar a vida dos instrumentistas também. Apesar de já ter falado que a preocupação inicial não é a dificuldade, assim, fazer a peça, mas a gente acaba se preocupando, né? Então, é isso. Obrigado, Rebeca. E o que eu gostaria de dizer é que, para os compositores, ter esses momentos é algo especial. Talvez lembre um pouco a Celso e a Joel, aquele efeito de masterclass quando a pessoa vai quando viaja, né, para participar das semanas do instrumento e tudo mais, que faz aquelas aulas ali, então a pessoa volta renovada, muitas vezes, para estudar o instrumento e tudo mais. E isso com composição acontece a mesma coisa, tanto quando a gente tem compositores comentando as obras, quanto quando a gente tem instrumentistas vendo, falando, pensando a respeito. Isso normalmente traz uma motivação para a composição, e que é bem importante durante esse processo todo, né, da formação. E eu gostaria de agradecer o apoio de sempre, já de vários anos, que vocês têm dado. Celso, Joel, Lélio, agora Rafael. Rafael não pôde estar hoje, mas Rafael também. Então, agradeço muito a vocês. Então, Marcos, isso aqui é um verdadeiro seminário, sabe? Isso é interessante. Esse é um seminário, essa questão, a gente está aqui discutindo, né? Abordando todas essas coisas. Eu acho que, olha, nenhuma das composições, viu, Marcos, olhando assim, a prática ajuda a confirmar mais isso, lógico, né, mas pela experiência que eu tenho de banda, e regendo bandas de música, tocando, nenhuma das 4 composições extrapolou, em nenhum momento, a possibilidade de execução da peça. Todas as peças são possíveis de execução, uma requer mais ensaio, outra menos, né, quer no tratamento instrumental, no tratamento de orquestração, ou da escrita, né, em termos de prática de conjunto, né, rítmica e melódica, sabe, ali, não tem nenhuma extrapola as possibilidades de execução das peças, que vocês, né, fizeram muito bem, conseguiram colocar a criatividade e o pensamento composicional dentro das possibilidades que uma banda tem para executar, né, não extrapolar os limites, tá tudo certo. Parabéns a todos, é um prazer. Obrigado, então, gente. Então, eu agradeço. Eu vou encerrar a gravação. Eu só vou pedir para Josias, Rebeca, Felipe e Jaderson ficarem um minuto só para dar a orientação da aula que vem. Mas agradeço a todos, então. Em breve teremos esse vídeo no YouTube também, junto com aquele outro. E aí a gente pode divulgar isso para que outras pessoas possam também, de alguma maneira, aprender com esse encontro que a gente teve. Então, obrigado, grande abraço, parando a gravação aqui.